Vamos falar sobre os níveis de retração de Fibonacci. Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam os possíveis níveis de suporte e resistência onde o preço poderia potencialmente reverter a direção. A primeira coisa que você deve saber sobre a ferramenta Fibonacci é que ela funciona melhor quando o mercado está em tendência. A ideia é operar comprado, ou comprar, em uma retração no nível de suporte de Fibonacci quando o mercado estiver com tendência de alta. E operar vendido, ou vender, em uma retração no nível de resistência de Fibonacci quando o mercado estiver com tendência de baixa. Os níveis de retração de Fibonacci são considerados um indicador técnico preditivo, pois tentam identificar onde o preço pode estar no futuro. A teoria é que depois que o preço inicia uma nova direção de tendência, o preço retrocederá ou retornará parcialmente ao nível de preço anterior antes de retomar a direção de sua tendência. Encontrando níveis de retração de Fibonacci. Para encontrar esses níveis de retração de Fibonacci, você deve encontrar os recentes swing highs e swing lows significativos. Então, para tendências de baixa, clique em swing high e arraste o cursor para o swing low mais recente. Para tendências de alta, faça o oposto. Clique em swing low e arraste o cursor para o swing high mais recente. Percebido? Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como aplicar os níveis de retração de Fibonacci aos mercados cambiais. Tendência de alta. Este é um gráfico diário de AUD/USD. Aqui plotamos os níveis de retração de Fibonacci clicando no swing low em 0,6955 em 20 de abril e arrastando o cursor para swing high em 0,8264 em 3 de junho. O software de gráficos calcula e mostra automaticamente os níveis de retração. Como você pode ver no gráfico, os níveis de retração de Fibonacci foram 0,7955, 23,6%, 0,7764, 38,2%, 0,7609, 50,0% asterisco, 0,7454, 61,8% e 0,7263, 76,4%. Agora, a expectativa é que, se o AUD/USD recuar da alta recente, ele encontrará suporte em um desses níveis de retração de Fibonacci, porque os traders colocarão ordens de compra nesses níveis à medida que o preço recuar. Asterisco: a proporção de 50,0% não é oficialmente uma proporção de Fibonacci, mas conseguiu entrar furtivamente no grupo e nunca mais saiu. Agora, vamos ver o que aconteceu depois que ocorreu o swing high. O preço recuou para o nível de 23,6% e continuou a cair nas semanas seguintes. Chegou a testar o nível de 38,2%, mas não conseguiu fechar abaixo dele. Mais tarde, por volta de 14 de julho, o mercado retomou seu movimento ascendente e finalmente rompeu a oscilação máxima. Claramente, comprar ao nível Fibonacci de 38,2% teria sido uma negociação lucrativa a longo prazo. Tendência de baixa. Agora, vamos ver como usaríamos a ferramenta de retração de Fibonacci durante uma tendência de baixa. Abaixo está um gráfico de 4 horas do EUR/USD. Como você pode ver, encontramos nosso swing high em 1,4195 em 25 de janeiro e nosso swing low em 1,3854 alguns dias depois, em 1º de fevereiro. Os níveis de retração são 1,3933, 23,6%, 1,3983, 38,2%, 1,4023, 50,0%, 1,4064, 61,8% e 1,414, 76,4%. A expectativa para uma tendência de baixa é que, se o preço voltar a partir deste mínimo, poderá encontrar resistência em um dos níveis de Fibonacci, porque os comerciantes que desejam jogar a tendência de baixa a preços melhores podem estar prontos com ordens de venda nesse local. Vamos dar uma olhada no que aconteceu a seguir. Uau! Não é uma coisa linda? O mercado tentou se recuperar e estagnou um pouco abaixo do nível de 38,2% antes de testar o nível de 50,0%. Se você tivesse alguns pedidos nos níveis de 38,2% ou 50,0%, você teria feito alguns pips malucos nessa negociação. Nestes dois exemplos, vemos que o preço encontrou algum suporte ou resistência cambial temporária nos níveis de retração de Fibonacci.
Por causa de todas as pessoas que usam a ferramenta Fibonacci, esses níveis tornam-se níveis de suporte e resistência autorrealizáveis. Se um número suficiente de participantes do mercado acreditar que ocorrerá uma retração perto do nível de retração de Fibonacci e estiverem aguardando para abrir uma posição quando o preço atingir esse nível, então todas essas ordens pendentes poderão impactar o preço de mercado. Uma coisa que você deve observar é que o preço nem sempre saltará desses níveis. Devem ser encarados como áreas de interesse. Por enquanto, há algo que você deve sempre lembrar sobre o uso da ferramenta Fibonacci e é que elas nem sempre são simples de usar. Se fossem assim tão simples, os traders colocariam sempre as suas ordens nos níveis de retração de Fibonacci e os mercados manteriam uma tendência para sempre. Na próxima lição, mostraremos o que pode acontecer quando os níveis de retração de Fibonacci falharam.